Há mais de 2 décadas, discute-se a oportunidade e a necessidade de ser feita uma linha de transporte de massa, de passageiros, por trilhos, ligando o entorno sul do Distrito Federal a Brasília. São mais ou menos 500 mil de passageiros que podem ser beneficiados por dia, caso seja implantado esse modal de transporte. A última versão que se discute prevê a instalação de um VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, num trajeto de aproximadamente 76 quilômetros. Porém, a obra, tida como necessária por todos, nunca sai do papel. Eu sou William França e é sobre uma audiência que tratou do VLT, que ligaria Lusiânia, em Goiás, no entorno do Distrito Federal, até o Plano Piloto de Brasília, que eu converso agora com a deputada Leda Borges, que representa Goiás pelo PSDB e que está em seu primeiro mandato aqui na Câmara. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Muito obrigada, William. Muito obrigada a todos que nos assistem. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você debatendo um tema tão importante para mais de 1 milhão de habitantes daquela região. Me conta um pouquinho o que é essa ideia, o que se trata essa proposta que foi discutida na audiência. Bem, na verdade, nós sabemos que o governo federal, nesta gestão, ele apresentou um programa nacional de aproveitamento de ferrovias para transporte de pessoas, né? E diante desse programa e também de ter sido escolhido o nosso trecho para estar nesse programa, nós trabalhamos a bancada de Goiás, na pessoa do senador Hilder de Moraes, para que esse projeto estivesse contemplado com rubrica, na ação de implantação e também orçamentariamente. E nós conseguimos pela primeira vez. Há mais de 2 décadas nós trabalhamos, queremos o VLT, mas efetivamente é a primeira vez que nós temos uma previsão orçamentária. Ele então começa a querer sair do papel, é isso? Não, ele vai sair. Vai? Vai. Vai pegar o trilho? Vai. Eu tenho certeza. E quais são as próximas etapas? O que está previsto aí? Bem, o VLT, ele é um modal de transporte que ele tem várias vantagens. Você acopla vagões, quer dizer, em horário de pico, você coloca mais vagões, em horários de menor pico, você diminui os vagões. Você tem uma economia, não é, de transporte rodoviário, economia de combustível. Tem uma curiosidade que parece que um único trem, um único comboio... 400 pessoas. Que transporta 1.200 pessoas e tira 300 carros em média. 300 carros em média. 300 carros. Então, o VLT para a gente que mora naquela região há mais de 30 anos e sabe do sofrimento da população trabalhadora e usuária de transporte público, esse novo modal é um direito que assiste ao usuário. Aliás, a mobilidade urbana, o transporte público é um direito social. Nós não estamos aqui fazendo favor. Quando se diz que é um direito, é direito. Então, nós, autoridades, precisamos nos organizarmos e efetivamente implantar esse VLT. Contra tudo e todos ou contra aqueles que não querem. Porque os que não querem não usam o transporte. A senhora fala isso com conhecimento de quem mora na região. Moro. E aqui, para quem não é de Brasília, é importante entender que é um trecho da BR-040 que Sim. impacta com a chegada dos trânsitos de pessoas de fora de Brasília, com essa região de muita gente, uma população expressiva que mora lá, todo mundo afunilando para entrar numa pista só, né? E outra coisa, o BRT, eu coloquei muito isso para o governo federal, para os parlamentares, para a CBTU, que para mim a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, ela é excepcional. O Brasil é que desde o presidente Juscelino, que foi um grande presidente brasileiro, né? Um dos mais futuristas, um dos mais à frente do seu tempo. Visionários. Visionário. Ele acreditava muito na indústria automobilística. E a partir do governo dele é que as ferrovias brasileiras
deixaram de transportar pessoas. Porque você teve carro popular, você teve o Fusca, não é? E aí as pessoas se encantaram pelo transporte rodoviário, né? E está aí hoje o que nós estamos vivendo, o caos. E não é um caos só na minha região, um caos no Brasil. Brasília está impossível. E Brasília tem BRT. Se fosse a solução, o BRT, nós não estaríamos com tantos problemas na capital. Então, o BRT é necessário. O VLT é um outro modal. Complementar. Complementar. Eles não são concorrentes. Eles são integrados. Há a possibilidade de integração, tanto do BRT com as estações do VLT. É só Até mesmo com o metrô interno aqui dentro do Distrito Federal. Também. Eu queria só aproveitar rapidinho, deputada, mostrar aqui para os nossos telespectadores um mapa para ele ter ideia do que a gente está falando. É um trecho de mais ou menos 76 quilômetros que começa em Lusiânia, em Goiás, Sim. atravessa umas outras regiões, Cidade Ocidental, Valparaíso, e aí adentra no DF, Distrito Federal, que passa por várias regiões administrativas, Santa Maria, Guará, chega no setor de indústria, e ele vai parar no centro de Brasília, que é a Rodo Ferroviária, usando uma linha férrea antiga que está desativada. É a mesma, né? É a mesma dos anos 60. É a mesma ferrovia. Essa ferrovia ela vai até o sul do país. Ela passa em Valparaíso, meia-noite, 1h da manhã. Trem de carga. O trem de carga apenas nesse horário. Portanto, todo dia, manhã e tarde, você tem um transporte, um modal de transporte ocioso no país. E na minha região. E com essa demanda reprimida, né? E com a demanda reprimida como ela é. A senhora falou de recursos, a senhora parece que já tem emenda que destina para começar o projeto, né? Porque tudo tem etapas, né? O projeto, eu me entusiasmei, porque há muitos anos eu busco a realização desse sonho para a população. Então, quando eu estava vereadora, na década de 2000... eu sabia que a UNB tinha feito, depois prefeita, mas a CBTU, ela não tinha sede em Brasília. E ninguém nunca me contou sobre a CBTU, que existia uma Companhia Brasileira de Trens Urbanos. E fez um trabalho parecido lá em Recife, Natal. No Nordeste brasileiro. Natal, Recife. São quatro cidades. Maceió. Tem mais uma. Fortaleza, não. Não me lembro. Enfim, vamos. E aí, foi passando como deputada estadual também lá, deixei um pouco esse sonho quietinho, porque eu não sabia a quem recorrer. Quando eu vim para cá, eu vim por 4 motivos. Um deles é o VLT, o outro é o BRT, o outro é um hospital e o outro é uma universidade. Então, viemos para cá e aí eu comecei a tentar descobrir. E a CBTU transferiu a sua sede do Rio para Brasília. Foi aí que eu fui conhecê-los. Marquei uma audiência, achando que nós íamos só conversar. De repente, o presidente chama toda a sua diretoria e apresenta um estudo completo do VLT Lusiânia Brasília. Eu fiquei, assim, encantada, porque foi a primeira vez que eu vi algo concreto. Um estudo de viabilidade, não é isso? Não só. Um projeto já tem um mesmo. projeto de custos, de preço de passagem, dos dormentes que tem que recuperar, os trilhos, não é? Aonde serão as estações. Eu fiquei encantada e comecei, então, a dividir o sonho, né? Com os meus colegas parlamentares. Chegou ano passado, na hora de apresentar as ações de bancada, que vão compor o orçamento, que compõe, eu apresentei, assinado junto com a Flávia Moraes, nossa coordenadora, o VLT, a implantação. Mas as 13 ações, ela não foi a mais bem votada, ela não ficou dentre as 13. Nisso, o senador Hilder apresentou, e aí nós não podemos mexer na ação que o senador apresenta. O senador Hilder apresentou a rubrica
a ação, implantação do VLT, Lusiânia, Brasília, Ministério das Cidades, CBTU e o orçamento, 308 milhões, que é mais da metade do valor dessa implantação. Então, o seu sonho começa a sair e começa a rodar, então. Aí começou a rodar e, de repente, esse ano, a doutora Adriana, que é diretora lá na CBTU, a quem eu agradeço sobremaneira, ela, o Eduardo, o presidente, os engenheiros, estão todos levando o projeto, já está muito em campo, trouxeram engenheiros do Rio de Janeiro, não é, para esse projeto. Vai ser um case para eles também, né? E aí eles estão naquela lista de privatização, que é um absurdo. Como é que o Brasil perde? Aí isso é uma outra conversa. Mas né? eu preciso falar um pouco. A gente não tem tempo hoje, não, lamento. Então, eu peguei e o senador... E esse ano já foi depositado 8 milhões. Com esses 8 milhões e com o termo de cooperação técnica assinada pelos 2 governadores, a CBTU começa a operar de uma forma experimental, sem preço da passagem, para que a gente possa ver se está tudo transcorrendo bem. Muito bem. Deputada, eu desejo sucesso nesse projeto e nos outros. Infelizmente, nosso tempo passou já, a conversa estava boa, mas a senhora fica convidada para voltar assim que tivermos novidades nisso. Tá bem. Muito obrigada, William França. Obrigada a todos que nos assistem no programa Palavra Aberta. Um abraço. Obrigado. Eu conversei com a deputada Leda Borges, que tratou da proposta de um VLT ligando o entorno do Distrito Federal e o Plano Piloto de Brasília. Quer acompanhar detalhes de propostas como estas? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.